Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma aula desse curso preparatório para PRF, curso de matemática que eu gravei, que eu estou gravando, na verdade, com muito carinho para você, não é? Para deixar você aí no ponto de fechar, gabaritar matemática nessa prova, não é? Tão esperada aí nesse ano 2018. Recentemente agora já foi autorizado o concurso da Polícia Federal. Já teremos novidades aí com relação à Polícia Rodoviária Federal. E a gente já está, estudando com antecedência para que a gente não tenha surpresa no dia da prova, para que a gente chegue no nível da prova com bastante antecedência, para quando sair o edital, gente, você não vai se preocupar em ter que estudar a parte teórica, você só vai ficar resolvendo questões, revisando através da resolução das questões, beleza? Na aula passada eu lembro que a gente estudou a parte de conjuntos numéricos, sistema legal de medidas, operação com número racional, com número inteiro, aquela parte de potenciação. A gente inicia esse bloco resolvendo algumas questõezinhas para deixar você aí por dentro, revisar com vocês essa parte teórica através da resolução de exercícios. De boa na lagoa? Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vamos lá para a tela? Beleza? Pronto. Exemplo, o resultado da expressão numérica é igual a... Veja, gente, ele quer, em outras palavras, que você resolva a expressão numérica. Veja só, você precisa encontrar o valor dessa expressão numérica. E aí, você tem que resolver. Vamos lá resolver. Bom, claro que você resolve primeiro o que está entre parênteses, não é? E aí, quando você olha o que está entre parênteses, você vê algo, no mínimo curioso. Você diz, poxa, Sanches, é um produto, não é? De duas potências de bases diferentes. Caramba, seria tão bom se elas tivessem, se essas duas potências fossem potências de mesma base, porque se assim fosse, eu repetiria a base e somaria os expoentes. Bom, mas nada impede, gente, de você, 7 elevado a 1/3, de você transformar o 49 em 7 ao quadrado, que é 49, e esse 49, que é 7 ao quadrado, está elevado a 1/3. Veja a mudança que eu fiz, percebeu? 2 ao cubo é 8, vezes 1/4, menos 7/8. Tá, beleza, vamos lá. 3 menos 7 elevado a 1/3, vezes, lembra daquela propriedadezinha que se você tiver a elevado a x e essa potência tiver elevada a um expoente y, o resultado dessa operação é a elevado a x vezes y. Então, eu percebo aqui que eu tenho 7 ao quadrado, isso tudo elevado a 1/3. Ora, para operar, não é? Essa continha, eu vou manter a base, que dá o 7, e multiplicar 2 vezes 1/3, que dá 2/3. Menos 8, vezes 1/4, menos 7/8. E aí sim, agora eu estou com duas potências de mesma base, duas potências de mesma base. O que é que eu faço? Eu repito a base e adiciono os expoentes. Repito a base e vou adicionar os expoentes. 1/3 mais 2/3, 1/3 mais 2/3 dá 3/3. 1/3 mais 2/3 dá 3/3. E 3/3, 3 sobre 3 dá 1. Então é 7 elevado a 1, que é 7. Menos 8. 1/4 menos 7/8. 3 menos 7 menos 8 menos 1, vezes 1/4 menos 7/8. Agora, eu vou multiplicar esse 1/4 aqui para dentro do parênteses, tá certo? Então, vai ficar assim, Vamos aqui desse lado. Ficar 3 menos... Quando eu jogar esse 1/4 para dentro, 1/4 vezes menos 1 dá menos 1/4.
menos 7 oitavos. Vai ficar 3. Agora, menos com menos dá mais 1/4, menos 7 oitavos. E esse 3 está sobre 1. Bom, para operar agora essa adição e subtração aí dessas frações que possuem denominadores diferentes, o que é que eu faço? Eu tiro o mínimo de 1, 4 e 8, que dá 8, né? E aí divido. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 3, 24. Mais 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 7, 7. Logo, 24 mais 2 dá 26, menos 7, 19. 19 oitavos. Ok? Tranquilidade, gente. Beleza? Muito bem. Bora para mais um exemplo? Renato dividiu 2 números inteiros em sua calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 0,454545, ok? Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos 2 números dividido pelo menor deles, o resultado obtido por Renato na calculadora teria sido... Bom, presta bastante atenção, tá, gente, nessa questão. Renato dividiu 2 números inteiros em sua calculadora. Eu não sei quais foram esses números. Por exemplo, A dividido por B e o resultado foi 0,454545. Certo? Bom, se Renato dividiu 2 números e o resultado deu menor do que 1, certamente você sabe que o A é menor do que B, para ter dado um número menor do que 1. Ok? E engraçado, gente, que é rigorosamente como a gente trabalhou na teoria. Veja que essa dízima é uma dízima periódica. É uma dízima periódica. E toda dízima, preste atenção, periódica, a gente consegue escrever ela na forma de de fração. Toda dízima periódica, a gente consegue escrevê-la na forma de fração. Ou seja, eu posso encontrar a fração que gerou essa dízima, a fração geratriz, que gera a dízima periódica. Ok? Bom, para encontrar essa fração que gerou essa dízima, que eu chamei essa fração aqui de A sobre B. É a fração que gerou essa dízima. Para encontrar essa fração, você lembra como é que a gente faz, gente? Fácil demais, não é? O que é que a gente vai fazer? A gente marca o período, a fração vai ser igual a A sobre B vai ser igual a. Você marca o período, traça uma linha imaginária nas costas do período e lê esse número que se informou sem a vírgula. 45. Menos. Linha imaginária na barriga, na frente do período, e lê esse número que se formou até essa linha imaginária sem a vírgula. 0. Dividido por... Para cada dígito do seu período, você vai botar um 9 no denominador. Como eu tenho 2 dígitos no meu período, então eu vou botar 2 9s no denominador. E para cada dígito do antiperíodo, você vai botar um 0 no denominador. Veja que essa é uma dízima periódica simples. Por que simples? Porque não tem a presença do antiperíodo. Então, se não tem antiperíodo, eu não vou botar 0 nenhum, gente, no denominador. Ok? Beleza? Então, 45 sobre 99. Essa é a minha fração geratriz. Se você dividir 45 por 99, vai dar rigorosamente 0,454545. Claro, tinha que dar, não é? Essa é a fração que gera essa dízima. Ela gera essa dízima. Bom, mas a questão não perguntou isso, gente. A questão perguntou assim, ó. Se a divisão tivesse sido feita
na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números pelo menor deles, o resultado obtido por Renato na calculadora seria, vê só, a minha fração geratriz é 45 sobre 99, que é A sobre B. Claro que é como se esse A fosse o 45 e esse B fosse 99. O que a questão está perguntando agora é, se a divisão fosse feita do maior para o menor, ou seja, B sobre A, qual seria o resultado? Ele quer que você divida 99 dividido por 45 e que diga qual é o resultado. Bom, vamos dividir 99 por 45. 2 vezes 45, 90, sobra 9. Aí, ó, coloco a vírgula, baixo outro zero. 2 vezes 45, 90. Para 90, 0. Resposta 2,2. Ok? Tranquilidade, gente, beleza? Venha cá comigo. E agora, gente, nós iremos entrar num assunto... Pronto, com isso a gente encerra essa primeira parte do curso, tá? Essa parte inicial de conjuntos numéricos, operações com números racionais, números inteiros. E agora a gente vai entrar num ponto muito importante do nosso assunto, que é a parte de múltiplos e divisores. Gente, é muito importante essa parte de múltiplos e divisores, tá? Que é aquela questão de você saber quais são os múltiplos de um determinado número natural, quantos são os divisores naturais de um número, não é assim? Mas antes da gente começar, gente, a gente precisa entender, não é? E precisa relembrar, na verdade, se você sabe o que é um número primo ou o que é um número composto. Essa será a base do entendimento para que a gente entenda esse assunto, múltiplos e divisores. Você sabe o que é um número primo? Na verdade, você lembra o que é um número primo? Gente, repita comigo, número primo é aquele número que é divisível somente por um e por ele mesmo. Ou então, número primo é aquele número que tem apenas dois divisores naturais. De boa na lagoa? Enquanto que um número composto é um número que você pode defini-lo assim, um número que não é divisível somente por um e por ele mesmo, existem outros números que dividem esse número composto. Ou então, número composto é aquele que apresenta mais de dois divisores naturais. Tranquilo? Número primo possui apenas dois divisores naturais, o 1 e o ele mesmo. E o número composto, ele possui mais de dois divisores naturais. Mas calma, eu não quero que você se estresse com isso ainda não. Eu vou te contar uma historinha, tá? Para que você saiba entender a origem de você ter um número composto, um número ser primo. Pode ser? Veja só. Quando eu estudei isso no colégio, eu achava que número primo tinha a ver com o grau de parentesco dos números. Eita, o 5 é o número primo, é primo de 7, como se fosse primo, sabe, de primo, de grau de família. Não tem nada a ver. Gente, bora começar a criar o raciocínio. Esse nome primo, eu quero que você faça a seguinte associação para ficar mais fácil para você. Esse número primo vem de primeiro, vem de primário. Os números primos, gente, foram os primeiros números a serem criados, tá certo? E eles servem como ingredientes para fabricar um número composto. Primeiro, o que é o número primo? Esse número primo vem de primeiro, vem de primário. Foram os números que foram criados para fabricar os números compostos. Então, quais são esses números primos? Ora, um número é primo quando ele for divisível por um e por ele mesmo, apenas. É aquele número que possui apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. E quais são esses números primos? O menor número primo que existe por definição é 2. Por sinal, o 2 é o único número primo que é par. Depois do 2 vem quem? 3, 5, 7. Vamos anotar isso? Vamos lá para a tela? Vamos juntos? Vamos lá para a tela. Veja só. Posso ir lá para a tela? Beleza? Vamos lá. Vê. Deixa eu colocar aqui um novo slide para te mostrar isso. Quem são os números primos, gente? São aqueles números, de novo, que possuem apenas dois divisores naturais.
E esses divisores naturais são 1 e ele mesmo. Então, o primeiro número primo que existe é o número 2. Ok? Por sinal, é o único número par que é primo. Ok? Depois, 3, 5, 7. Depois, 9. Será que 9 é primo? 9 só é divisível por 1 e por ele mesmo? Não. Diga aí outro número que divide 9. 3. Então, 9 não é primo. Quais são os outros primos? 11, 13, 14 não é, 15 não é, 17 e assim vai. Então lembre-se que essa palavra primo vem de primeiro, vem de primário. Foram os primeiros números, tá certo? A serem criados, tá? Aí você diz, mas professor, beleza, foram os primeiros números a serem criados, tá? E o que é um número composto? Gente, sabe por que essa palavra é composto? Porque um número composto, ele é dito composto porque ele é composto de números primos, gente. Ele é composto de números primos. Ou seja, para eu fabricar um número composto, eu preciso utilizar como ingredientes os números primos. Aí você pergunta assim, tá, Sérgio, mas calma. Qual é a definição de número primo? Aquele número que possui apenas 2 divisores naturais. É aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. E número composto? É aquele que não possui apenas 2 divisores naturais, possui mais que 2 divisores naturais. E é aquele número que não é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Ele tem mais divisores, além do 1 e dele mesmo. Tá? Mas essa palavra primo vem de primeiro, vem de primário, certo? Foram os números, são os ingredientes, foram os primeiros números a serem criados e a partir deles eu fabrico um número composto, certo? Então, é como se eu tivesse que, para fabricar um número composto, eu precisasse usar os ingredientes. E quais são os ingredientes? Os números primos. Por exemplo, eu quero fabricar um número 15. Eu te pergunto, primeiro, 15 é um ingrediente, ou é um número primo, ou 15 é um número composto? Eu te pergunto, 15 é divisível somente por 1 e por ele mesmo? Não. Diga outros números que dividem 15. O 3, o 5. Tá, então o 15 é composto. Se ele é composto, então é porque ele é composto de números primos, porque números primos são os ingredientes que eu utilizo para fabricar o número 15. Eu te pergunto, para fabricar o número 15, eu usei quais números primos? O 3 e o 5. E aí, para fabricar esse número composto 15, essa metáfora de usar para fabricar, esse fabricar significa multiplicar. Ok, gente? Então é como se fosse assim, ó, vê só. Imagine que você vá lá na minha cozinha e você olhe para a minha prateleira de ingredientes. Aí você vê lá um pote cheio de número 2. Você vai olhar para lá e vai ter um pote cheio de número 3. Outro pote cheio de número 5. Esses potes, gente, correspondem aos ingredientes necessários para eu fabricar qualquer número, não é? Então, os ingredientes são os números primos, ok? Aí, você quer fabricar o número 15. 15 é composto. Então, vê só. Para você fabricar o número 15, está aqui a panela, tá? Para você fabricar o número 15, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá nos ingredientes e escolher os ingredientes certos para fabricar o número 15. Então, é como se você fosse num pote de número 3, retirasse um ingrediente desse, que é um número 3, e colocasse aqui dentro da panela. É como se você fosse no pote de número 5, retirasse um número 5 e colocasse aqui, dentro da panela. Aí você misturasse esses números, esse misturar é multiplicar para fabricar o número 15, que é um número composto. Então, essa palavra primo, número ser primo, lembre-se assim para ficar mais fácil, vem de primeiro, vem de primário. Foram os primeiros números a serem criados, são os ingredientes, gente. E esses ingredientes para quê, Sanches? São os ingredientes para fabricar um número composto.
esse nome composto, ele é composto porque um número composto, ele é composto de números primos, tá? De boa na lagoa, gente? Tranquilidade. Beleza? Entendeu esse exemplozinho que eu dei da cozinha, com os potezinhos, com o número 2, com o número 3, 5, 7, 11, 13, são potes com os ingredientes, que à medida que eu vou fabricando novos compostos, números compostos, eu vou lá na minha, é como se eu fosse lá na minha cozinha e fosse em cada pote desse e retirando os ingredientes necessários para fabricar esses números. Ok? Então, ó, veja só. Vê, gente. 21. 21 é um número primo ou composto? Pergunto, 21 é o número que só possui apenas dois divisores naturais, um e ele mesmo? Não. Outros números dividem 21. Quais são? 3, por exemplo, 7, por exemplo. Então, para eu fabricar o número 21, já que ele é composto, é como se eu tivesse que ir lá na minha cozinha, fosse no pote de número 3, pegasse o número 3 e colocasse dentro da panela, pegasse no pote de número 7, no pote dos ingredientes número 7, pegasse um número 7, colocasse dentro da panela, misturasse, que é multiplicar, e aí, quando eu misturasse o número 3 com 7, eu ia obter esse número 21, que é um número composto. Beleza? Tranquilidade. Aí vê só, gente. Observe que eu tenho 21, que é um número composto, e aqui eu tenho os números, os ingredientes necessários para fabricar o número composto. Sim ou não? Tá. E aí, quando eu escrevo 21 nessa forma, quando eu revelo esses números utilizados para fabricar o 21, esses números primos utilizados para fabricar o 21, é preciso que a partir de agora eu comece a enxergar isso da seguinte forma. 21, gente, vai ser múltiplo de 3 toda vez que você tiver o número composto e revelar os números primos que você utilizou para fabricar esse número composto, eu vou dizer que esse número composto é múltiplo de 3 e é múltiplo de 7. 21 vai ser múltiplo desses dois outros números, desses dois ingredientes utilizados para fabricar o 21. Ok? Da mesma forma, eu posso passar esse 3 dividindo, vai ficar 21 sobre 3, que dá 7. E aí eu digo que 3, já que 3 divide 21, dando o quociente inteiro, não é? Não é isso? 21 por 3 dá 7. Então eu digo que 3 é divisor de 21. Da mesma forma, eu posso passar esse 7 dividindo, e aí vai ficar 21 por 7 dá 3. Ora, se 7 conseguiu dividir 21, não é? Então é porque 7 é divisor de 21. Ah, Sanches, espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Se eu tiver um número composto, n é um número composto. Tá? Isso significa dizer, Sanches, que do jeito que eu estou vendo aí em tela, quer dizer que para fabricar o número n, eu precisei ir lá no pote de ingredientes número A, B e C são números primos. Peguei um número A, peguei um número B, lá no pote de números B, e peguei lá no pote de número C um Czinho, coloquei na panela e misturei. Esse misturar é multiplicar. Exatamente, você fez isso. E aí, ó, toda vez que você fizer isso, o que é que a gente pode concluir? Bom, eu posso dizer que n é múltiplo de A, n é múltiplo de A, sim ou não? Sim. N é múltiplo de B, sim também. E n é múltiplo de C, sim também, sem problema nenhum. Mas eu posso passar esse A dividindo? Não posso? Se eu passar esse A dividindo, vai ficar n sobre A da B vezes C. Então, A é divisor de n. Eu posso passar o B dividindo também aqui. Então, vai ficar n sobre B é igual a vezes C. Então, B também é divisor de n. Da mesma forma, eu posso passar o C dividindo o n e vai restar A sobre B, A vezes B. Então, se C divide o n, então C é divisor de n. Ok? E aí, gente, preste bastante atenção. Lembra que a gente pegou o número 15 e descobriu quais foram os elementos
Os ingredientes necessários para fabricar esse número 15 que é composto foi o 3 e o 5. Então, ó, quando eu escrevo isso, automaticamente eu já digo 15 é múltiplo de 3, 15 é múltiplo de 5. Ou então 3 é divisor de 15, 5 é divisor de 15. Ok? Bom, mas aí tem a seguinte história. Vem cá comigo para eu lhe contar uma coisa, vê. Em prova, pode ser que seja importante você revelar quais foram os ingredientes necessários ou utilizados para fabricar aquele número composto. Por exemplo, 15. 15 é o número composto. Quais foram os ingredientes necessários para fabricar esse número composto? 3 e 5. 210 é o número composto. Quais foram os ingredientes necessários para fabricar o 210? Mais na frente eu vou lhe explicar a importância de conhecer os ingredientes necessários para fabricar um número composto, ou seja, de você conhecer quais foram os números primos que eu utilizei para fabricar aquele número composto. Isso é muito importante, a gente saber quais foram os primos utilizados para fabricar um determinado número composto. E aí, gente, é o seguinte, em prova, pode ser que a gente precise saber disso. Em prova, pode ser que seja necessário a gente revelar quais foram os números primos utilizados para fabricar um determinado número composto. E o nome desse processo que revela os números primos utilizados para fabricar um número composto é chamado de fatoração. Fatoração é um processo pelo qual eu irei revelar quais foram os números primos utilizados para fabricar um número composto, ou seja, quais foram os ingredientes necessários para fabricar um número composto. De boa na lagoa? Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vamos lá para a tela. Veja só. Então, o que é a fatoração? Fatoração é o processo através do qual a gente expressa um número composto em fatores. Que fatores? Fatores primos, gente. Fatoração é um processo que eu vou pegar um número composto e revelar quais foram os ingredientes necessários para fabricar aquele número composto. Quais foram os números primos utilizados para fabricar aquele número composto. Beleza? Venha cá comigo, gente. Veja só. Esses conceitos são conceitos muito importantes que você tem que ir se acostumando, tá? Eu conto uma historinha aqui para você entender melhor, mas você vai se acostumando devagarzinho, porque esse entendimento de saber o que é um número primo, o que é um número composto, número composto é chamado assim de composto porque ele é composto por números primos. Números primos são os ingredientes que eu utilizo, não é? Misturando esses números primos, ou seja, multiplicando determinados números primos para chegar, para fabricar um número composto. E já a gente termina esse bloco, não é? Aprendendo que fatoração é um processo através do qual eu vou revelar quais foram aqueles ingredientes utilizados para fabricar um número composto, quais foram os números primos utilizados para fabricar um número composto. E já eu vou lhe ensinar uma técnica, que você aprendeu isso no colégio, uma técnica chamada de fatoração. E essa técnica vai nos permitir revelar aqueles ingredientes necessários para fabricar um número composto. Beleza? Não sai daí não, que já eu volto.